Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Olha só, a gente tem uma curva e essa curva é uma circunferência, tá? Ela está orientada no sentido anti-horário e a gente quer calcular a integral de linha, certo? De um campo escalar. Na verdade, a gente quer mostrar que essa integral de linha vale zero, ou seja, a gente quer calcular, certo? Só que o exercício ele dá um algo a mais, ele não só pede isso. Ele, na verdade, fornece também essa figura e diz o seguinte, olha, parametriza essa circunferência com relação a θ e calcula. E depois parametriza com relação a t e também calcula. Ou seja, ele pede que a gente calcule aqui de duas formas diferentes essa integral de linha para mostrar que isso aqui é igual a zero usando duas parametrizações. Né? Ou seja, o que é que a gente vai trabalhar aqui nesse exercício? A gente vai trabalhar a questão da parametrização de uma circunferência quando ela não está centrada na origem. E nesse caso, quando ela está tangenciando aqui a origem, que é o caso, né? Ela toca aqui. Então a gente tem essas duas possibilidades de parametrização. Aí a gente vai ver, né? Vamos ver qual é. Aqui vai ser mais simples, né? E aí cabe a você decidir. Sempre que se deparar com uma situação como essa, você já vai saber qual será a parametrização o cálculo vai ficar, digamos assim, mais tranquilo para você fazer, tá bom? Então, se você quer acompanhar em detalhes e saber como é que faz isso para replicar para outras questões, é só ficar comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então vamos aqui, vamos ver como é que a gente faz para resolver esse problema, né? E se esse tipo de exercício te interessa, né? É importante que você esteja inscrito no canal para sempre que eu gravar uma nova resolução aí, você possa receber e poder lhe ajudar nos seus estudos. Também agradeço demais se você puder deixar o like aí no vídeo e também compartilhar com seus colegas. Então olha só, pessoal. Primeira coisa é, a gente vai ter que calcular a integral de linha de um campo escalar. Por que, professor, um campo escalar? Porque a gente está vendo aqui ó, que x e y, quando eu substituir aqui, isso vai me dar como resultado um número real. Então, quer dizer que essa função aqui, ó, ela é uma função que depende de x e y. E como resultado me dá um número real. Isso quer dizer que a função ela é escalar. Então, a primeira coisa é, qual é a definição da integral de linha quando eu tenho um campo escalar, né? Ou seja, a integral sobre gama de f de xy ds. Como é que a gente calcula isso? Bem, a definição me diz que isso aqui vai ser a integral de 1a até 1b, f composto com gama de t, vezes a norma, vou colocar assim até com duas barrinhas para enfatizar, que é a notação que a gente aprende lá no cálculo vetorial, né? Vezes a norma do vetor velocidade. Tá bom? Então essa é a definição da integral de linha que a gente vai usar aqui. Mas vamos lá. Então, o exercício, primeiro que a gente precisa é justamente parametrizar essa curva. De novo, digamos que fosse um exercício que foi dado aqui a circunferência, né, e você queria fazer o desenho. Né? No caso, o exercício aqui já trouxe o desenho. Como é que você faria? Bem, a gente teria que completar um quadrado aqui, né, para poder saber que, de fato, essa circunferência estaria centrada no ponto 1, 0 e teria raio 1, tá bom? Se você ainda tem dúvida como é que faz para completar o quadrado, é só você ver aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, tem um vídeo que eu ensino, né? Mostro como é que você faz para completar quadrado bem tranquilamente usando produto notável, beleza? Então, olha só, eu já vou fazer isso aqui só para a gente visualizar. Ó. Eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x igual a zero, tá? Então, completando o quadrado aqui, ó, esse termo ia ficar assim, ó, x menos 1 ao quadrado. Só que observe ó, que quando eu desenvolver isso aqui, vai dar x ao quadrado menos 2x mais 1 ao quadrado. Então, eu estou acrescentando 1. Então, eu vou e retiro esse 1 que eu acrescentei, certo? Professor, que coisa mágica foi essa que você fez? Não tem nada de mágica aqui, tá, pessoal? Existe uma forma que você faz tranquilamente, como eu disse. O vídeo, o link vai estar na descrição do vídeo se você quiser dar uma relembrada, né, caprichada de como é que faz isso. Ó, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado
somando um dos dois lados, né? Ou na nossa linguagem, passando o menos 1 para o outro lado, a gente fica com isso. Tá vendo? A equação de uma circunferência centrada no ponto 1, 0 de raio 1. É justamente o desenho que a gente tem aqui. Tá bom? Então era assim que a gente faria se a gente não tivesse o desenho. Pronto. Agora vamos lá. Nosso objetivo é parametrizar inicialmente com relação a θ, certo? Vamos calcular essa integral de linha fazendo a parametrização de gama com relação a θ. Bem, como eu tenho uma circunferência, eu já comentei, inclusive, a gente tem um vídeo em que eu mostro as principais parametrizações, né, para facilitar de fato a vida de vocês nesse momento. Também vai estar aí na descrição do vídeo o link. É importante que você assista porque realmente eu coloco lá como você parametriza as principais curvas. Essa é a parte que eu julgo que seria, digamos assim, a parte difícil, digamos assim, da parte de integral de linha, porque depois disso você vai recair ali no integral de uma variável, tá bom? Olha só. Então, como é que a gente faz para parametrizar com relação a θ? Ah, professor, a nossa ideia, que o senhor falou lá naquele vídeo, é lembrar de coordenadas polares. Exatamente. Então, olha só. Então, eu vou colocar assim, ó, com relação a θ. Ah, inclusive também vai estar resolvido também em PDF, certo? Essa questão lá no meu site também vai estar aí na descrição do vídeo o link para vocês que se quiserem baixar aí a resolução em PDF, tá beleza? Então, com relação a θ, o que é que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, lembra que a ideia inicial é a gente colocar assim, né, ó, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Se essa circunferência ela estiver centrada na origem, esse R que aparece aqui seria o valor do raio, né? Porque aqui a gente está querendo descrever a curva fixa, o raio fixo, o raio não está variando. Então aqui seria o valor do raio da circunferência, se ela tivesse centrada na origem, tá certo? Só que ela não está centrada na origem. Quando ela não está centrada na origem, o raio, né, quando você usa coordenadas polares, com o sistema centrado aqui na origem inicial, ela realmente depende do ângulo θ. Professor, e como é que eu visualizo isso? Aí a gente pega a equação aqui, ó, né? Ó, vamos pegar essa equação aqui e vamos colocar em coordenadas polares. Lembra, né? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso dá r ao quadrado, não é isso? Então vou colocar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x. Vamos substituir usando coordenadas polares? Então ia ficar, ó, r ao quadrado, certo? Igual a 2 vezes quem é x? R cosseno θ. Então, dividindo aqui por R, a gente chega aqui, R é igual a 2 cosseno θ. Aí você diz, professor, mas quando eu estou nesse ponto aqui, o R é 0. Porque você pode dividir por R, né? Mas aí o que é que está? A gente está calculando o que aqui? A gente quer calcular uma integral, certo? Então, para a integral, se eu retiro apenas um ponto, isso não faz diferença no valor da integral, beleza? Porque, bem, vocês vão estudar isso mais na frente, mas pelo menos quem é da matemática, mas isso seria uma coisa de medida nula para a integral, ou seja, ela não enxerga um ponto, tá bom? Beleza, então, ó, olha só, então na verdade, ó, esse meu R não é uma constante, esse meu R é uma função, ó, que depende de θ. Pronto, aí eu venho e ajusto agora a minha parametrização, ou seja, no lugar de ter um R fixado, que é quando ela está centrada na origem, eu vou ter um R dependendo de θ. Então ali no lugar de R eu vou colocar, ó, 2 cosseno de θ, tá bom? Então eu vou apagar aqui, pessoal, por conta do espaço, né? Eu não tenho muito espaço no quadro, então eu vou só substituir aqui, ó. Então, no lugar desse R eu vou colocar 2 cosseno de θ. Aqui é a mesma coisa, 2 cosseno de θ. Certo? Pronto. Essa é a minha parametrização. É claro, aqui a gente pode multiplicar, isso aqui na verdade fica 2 cosseno ao quadrado de θ. E aqui assim mesmo, né? 2 cosseno de θ, seno de θ. Bem, para dizer a parametrização, a gente tem que dizer a variação do θ. Bem, como eu estou olhando o θ a partir da origem, né? Observe que eu só tenho circunferência no quarto e no primeiro quadrante. Então, a variação vai ser de menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Então, o θ ele vai variar de menos π sobre 2 até π
sobre 2. Essa é a maneira da gente fazer com o integral apenas, né? Porque eu poderia colocar de 3π sobre 2 até 2π e depois de 0 até π sobre 2, mas não se faz necessário a gente fazer isso. Então a gente bota de menos π sobre 2, porque a gente está contando voltando, fica negativo, né? Até π sobre 2. Beleza? Então essa é a primeira parametrização. Professor, e agora para a gente calcular? Ora, para a gente calcular, a gente se baseia na definição. O que é que eu preciso? Eu preciso calcular a derivada e depois calcular a norma dela. Então vamos lá. Quem seria a derivada? Gama linha, né? Bem, é só a gente derivar aqui com relação a θ. Ó. Derivando com relação a θ, observe que eu tenho uma potência aqui, né? A constante ela não importa para a derivada, né? Porque ela sai, mas eu tenho uma potência. Então eu derivo primeiro a potência. Aí vai ficar 2 vezes 2, 4, cosseno de θ, né? A potência cai uma, vezes a derivada que está dentro da potência, que nesse caso é o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, menos o seno de θ. Então, essa é a derivada. Agora, vamos aqui. Derivando aqui, eu vou ter que aplicar uma regra do produto. Eu vou deixar esse 2 aqui na frente, né? Porque a constante sai da derivada. Aí, ó, deriva. Eu vou derivar primeiro o seno, só para ficar certinho aqui o sinal. Então, derivando o seno primeiro, lembra, aqui é a regra do produto que a gente vai usar, certo? Então, derivada do seno vai dar o cosseno. Aí, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de θ. Você pode fazer com calma aí no caderno. Aqui, como eu falei, né? Como eu não tenho muito espaço, eu estou fazendo um pouquinho esse cálculo aqui mental e falando para vocês. Agora, aí seria mais, aí a derivada do cosseno, que é menos o seno, vezes o seno. Então, vai ficar mais por menos, menos. Seno ao quadrado de θ. Beleza? Então, essa é a derivada com relação a y. Pronto. Aí agora, ó, a gente precisa o quê? Calcular a norma de gama linha. Bem, então a norma de gama linha de θ, no caso, né, que é a parametrização que a gente está usando, vai ser a raiz quadrada desse primeiro fator aqui ao quadrado, né? Aí observe que como aqui está negativo, mas eu vou pegar isso aqui ao quadrado, então vai ficar positivo, né? Então vai ficar, ó, 4 ao quadrado, 16, seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ. Certo? Esse primeiro termo ao quadrado. Agora, esse segundo termo ao quadrado vai dar mais 4. E aqui, ó, vai ficar esse termo ao quadrado. Isso aqui não vai formar um produto notável, concorda? Quando eu elevar isso ao quadrado, que vai ficar o quadrado da diferença, que vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá certo? Eu vou colocar aqui, como eu disse, por conta de espaço. Então, vamos colocar com calma, né? Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Qualquer coisa a gente apaga. O importante é vocês compreenderem bem. Mas como eu estou falando, os cálculos completos também estão lá no PDF, tá? Justamente para ajudar vocês, caso tenha alguma dúvida. Igual a raiz de 16 seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ. Aí aqui, ó, vai ficar, ó, mais 4 que multiplica o quadrado do primeiro, então vai ficar ao quadrado, né? Potência de potência, fica cosseno a quarta de θ. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, só que eu vou colocar assim, vocês já vão ver por quê. Cosseno ao quadrado de θ, tanto faz, né? Porque é comutativo. Mais o quadrado do segundo, então mais cosseno a quarta de θ. Certo? Fecha aqui a raiz, né? Pronto. Agora observe o seguinte, pessoal. Eu vou multiplicar, ó, 4 por esse termo do meio só. Certo? 4 vezes esse termo do meio. Mais por menos, menos. 4 vezes 2, 8. Observe que esse pedaço aqui, ó, seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, é exatamente o que tem aqui, ó. Certo? Então, eu tenho 16 seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, menos 8 seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, vai sobrar 8 positivo. Concordam comigo? Então, isso aqui vai sobrar assim. Raiz de 8 seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ,
mais esse 4 eu não multipliquei o restante. Cosseno a quarta de θ menos mais... aqui é o seno, né? Mais seno a quarta de θ. Tá bom? Pronto. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse 4 em evidência. Então, quando eu colocar o 4 em evidência... Quando eu colocar o 4 em evidência, vai ficar assim, ó, raiz de 4, aí esse termo, ó, cosseno a quarta de θ. Aí eu vou colocar isso aqui de propósito no meio, para vocês enxergarem mais fácil. 8 dividido por 4 dá 2, né? Então vai ficar mais 2 seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, mais seno à quarta de θ. Beleza? Calma aí, estamos quase acabando essa parte. Observe que o que apareceu aqui dentro, ó, é justamente um trinômio quadrado perfeito. Ó, se a gente observar, o que está aqui dentro vai ser... outra coisa, esse 4 está multiplicando. A raiz do produto é o produto das raízes. Então, eu posso quebrar isso aqui no produto de duas raízes, aí vai ficar raiz de 4 vezes a raiz disso aqui. Só que raiz de 4 é 2, né? Então, vou colocar aqui 2. Olha só o que é que sobra aqui. Sobra só, ó, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui é ao quadrado. Porque isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Vamos verificar, ó. O quadrado do primeiro, quando eu levar ao quadrado, isso dá cosseno à quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que está aqui, mais o quadrado do segundo, que também vai ficar seno à quarta. Certo? Só que isso aqui é a relação fundamental da trigonometria, que vale 1. Então, como isso aqui vale 1, isso aqui é igual a 2. Certo? Ó, esse carinha aqui é igual a 1. Pronto, então quer dizer que esse negócio todinho aqui que a gente fez deu igual a 2. E agora, professor? Bem, agora é só a gente jogar aqui na nossa definição e fazer o cálculo, tá certo? Dá para a gente terminar aqui, ó. Vamos fazer aqui mesmo esse caso, ó. Olha só. Então, A e B aqui no caso é menos π sobre 2 até π sobre 2. Então vai ficar assim, ó. Vou chamar de I, a integral, para facilitar aqui, ó. Então vai ficar, ó, I é igual a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aí vamos lá, é x. Quem é x? X é 2 cosseno ao quadrado de θ. 2 cosseno ao quadrado de θ. Quem é y? 2 cosseno de θ, seno de θ. Por questão de espaço, eu já vou fazer a multiplicação. Ó. Porque não tem cosseno aqui e cosseno ao quadrado, então esse aqui vai ficar cosseno ao cubo, tá certo? Beleza? Posso fazer isso? Então, cosseno ao cubo, seno de θ. E faltou o 2 também aqui, né? Então fica 4. Pronto. Certo? O 2 que tinha aqui, vezes o 2 que tinha aqui. Vezes a norma de gama-linha. A norma de gama-linha recalculou ali, deu 2. Então, vezes 2. Isso aqui dθ. Certo? Ó, 2 vezes 4 é 8. É uma constante, isso aqui sai da integral. Observe que para resolver essa integral aqui, a gente usa mudança de variável. Aí o que é que acontece? A gente vai chamar U para ser cosseno de θ. Então, du é igual a menos seno de θ dθ. Aí observe que vai dar espaço porque vai dar zero. Por que vai dar zero? Observe que quando eu substituir os limites de integração, ó, a gente ia ficar assim, ó, menos 8, por conta desse sinal de menos ó, que tem aqui, certo? Então, menos 8, integral. Aí vamos calcular os limites de integração. Para eu saber o limite de integração, eu tenho que substituir aqui, ó, na mudança que eu estou propondo. Só que cosseno de menos π sobre 2, isso é zero. Cosseno de π sobre 2 também é zero. Então, a integral vai ficar de 0 a 0. Tá bom? Como os limites de integração são os mesmos, independente do que vai aparecer aqui, essa integral é zero. Tá certo? Então, beleza. Mas só para completar, né, aqui iria aparecer o quê? Ia ficar U ao cubo, né? U ao cubo du. Só que, de novo, como os limites de integração são de 0 a 0, isso aqui dá igual a 0. Então, de fato, a gente mostrou que a integral vale 0 usando a parametrização em θ. Agora vamos ver como é que fica usando a parametrização em t. Se fica mais simples
ou mais complexo do que esse que a gente fez aqui. Então agora a segunda forma, né, vamos parametrizar aqui a circunferência com relação a θ. Nesse caso aqui, pessoal, a gente está transladando o sistema de coordenadas, tá bom? Então, para isso, para a gente enxergar, né, como eu falei lá nessa aula lá, em que eu falo sobre as parametrizações, é só a gente observar aqui, ó, a equação da circunferência. Então, o que a gente vai colocar agora é que isso aqui seja a origem, né, do nosso novo sistema. Então, a ideia é justamente, ó, chamar isso aqui de x barra. Como aqui já tem y, vai ser o próprio y barra, tá? Por quê? Porque aí nossa equação ela vai ficar assim, ó, no novo sistema de coordenadas. X barra ao quadrado mais y barra ao quadrado igual a 1, tá certo? Na prática, o que a gente está fazendo é transladando, ó, o sistema de coordenadas para cá, quando a gente faz isso. Tá bom? Aqui é a nossa nova origem. Então, o que a gente tem é justamente isso, ó, que x barra é igual a x menos 1 e y barra é igual ao y. Só que lembra, eu quero uma parametrização, então eu quero descrever x e y, né, em função de outras coisas. Não tem nenhum problema. Aí olha só, é só a gente isolar aqui o x. Então, na verdade, a gente fica com isso aqui, ó. Somando 1, né, então x é igual a x barra mais 1, e como y é igual a y barra, y é igual a y barra, certo? Aí o que é que a gente faz agora? A gente aplica coordenadas polares nesse novo sistema de coordenadas, ou seja, a gente agora vai pegar x barra para C. Aí é o raio, lembra? R cosseno θ, só que o raio aqui da circunferência é 1, e ela está centrada nesse sistema de coordenadas x barra e y barra. Então vai ser assim, ó, 1 cosseno de t e y barra para ser 1 seno de t. Como eu dou uma volta completa, o t varia de 0 até 2π. Aí é só eu pegar isso aqui e jogar na anterior que a gente tinha, né? É uma composição aqui que a gente faz. Então, na verdade, nosso sistema de coordenadas fica assim, ó, x igual a 1 mais cosseno de t e y igual a seno de t, com o t variando de 0 a 2π, tá? Então, essa aqui é a parametrização de gama. Aí a gente precisa achar a gama-linha, né, para poder calcular a norma. Então, gama-linha vai ficar como? X', derivando aqui vai dar menos seno de t, derivando o seno, dá o cosseno de t. Então, quem é a norma de gama-linha? Norma de gama-linha é a raiz quadrada do primeiro ao quadrado, menos seno de t ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, cosseno de t ao quadrado. Só que observe que o que é que vai aparecer aqui? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Né? Relação fundamental da trigonometria. Ou seja, olha só como o cálculo da norma do vetor derivado, né, ó, já é bem mais tranquilo do que o caso anterior. Né? Então, já serve aí para você avaliar qual das duas é melhor. Beleza, feito isso, ó, é só agora jogar aqui na definição. Então, I vai ser igual a integral de 0 a 2π de x vezes y. Quem é x? X é 1 mais cosseno de t. 1 mais cosseno de t. E quem é y? Seno de t. E o dt? dt deu igual a 1. Beleza? Quer dizer, a norma da derivada deu igual a 1. Então, dt aqui. Pronto. Então, isso aqui vai dar o quê? Integral de 0 a 2π de quem? De seno de t mais seno de t cosseno de t dt. Tá? Ó, se a gente integrar aqui, né, ó, vai dar o cosseno. Cosseno de 0 a 2π, né, ó, cosseno, menos o cosseno, né, de 0 a 2π. Só que cosseno de 0 é 1 e cosseno de 2π é 1. Então, esse pedacinho aqui, ó, dá 0. E se a gente tentar usar a substituição aqui, a gente vai ver a mesma coisa. Por exemplo, se eu chamar o seno para ser u, quando eu for substituir os limites de integração, seno de 0 é 0 e seno de 2π é 0. Então, esse pedaço aqui também vai gerar 0 para mim, tá? Então, vai gerar 0 mais 0, que dá 0. Como a gente queria mostrar, né? Beleza? Aí você avalia qual dos dois casos é mais tranquilo de fazer, tá bom? Deixa aí nos comentários, queria ver sua opinião. E o que é que você achou desse vídeo, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.